mais um LCTV e hoje nós vamos fazer o que, senhor Alisson? Mais um post-it. E fica a pergunta, né? As pessoas estão vendo, começando esse vídeo se perguntando o que é um post-it? Isso aqui, ó. Não, isso não Isso é um post-it. Não, na verdade, o post-it é um quadro novo, é o segundo, tá bem novinho. A ideia é marcar uma frase, um parágrafo que chama muita atenção. Exatamente. E a gente, pode ser no começo, no meio, no final, de preferência que não tem spoiler, claro, isso é bacana, é interessante. E que ele lê e a gente debate junto aquele trecho isolado, sabe? Entendeu? Suga aquele texto do livro e a gente debate sobre ele, em cima dele. É mais ou menos essa a ideia, né, Luciano? Mas você sabe que você vai saber qual foi o trecho que eu selecionei depois da vinheta. Então, senhor Alisson, o primeiro post-it foi seu. Você leu aquele seu trechinho e tal, e nós debatemos aqui. Você lembra qual foi o livro? Não faço a mínima ideia. O Deserto do Tártaro. O deserto de quem mesmo? Do... Agora Dino Buzzati. Buzzati, Lembra da mãozinha? Buzzati. Da mãozinha? Tudo bem. Então, e hoje eu escolhi um livro que eu falei no meu pombo, no meu último pombo correio que teve, que eu até falei assim, gente, eu não vou falar muito disso agora, porque na verdade estava tudo planejado pra gente fazer esse post-it. Então, é um trecho desse livro aqui que eu comentei com vocês, né, que é Para Ser Escritor, do Charles Kiefer. Em sua essência, é um livro que, como ele diz, é um livro para escritores. Se você está começando a escrever, se você quer... Acho que isso é uma dúvida, geralmente, de quem começa a escrever. Pô, quais são os livros que eu devo ler? Que literatura eu devo consumir para melhorar a minha escrita? Então, esse aqui, pelo menos, eu não sei se é por um escritor mais experiente, talvez não seja um bom livro. Mas eu considero um livro exatamente para você que está perdido. É bom para começar. Esse aqui é bom para começar. Também porque, se eu não me engano, ele cita algumas obras aqui, né? Cita alguns autores de referência. Ele cita algumas referências dele. Como eu comentei com vocês no vídeo, eu fiz duas leituras. O primeiro que eu li foi esse, o Zen e a Arte da Escrita, do Ray Bradbury. E aí o Alisson disse, olha, se você gostou desse, lê esse aqui que você vai gostar também. E aí em seguida eu li. E foi aí que surgiu o problema. Eu vou ler um trecho aqui e que começa o debate. Não há originalidade. E mais, que a literatura é um amontoado de lugares comuns. E que os temas na literatura se repetem infinitamente. Tem outra passagem, Alisson, que ele chega aqui, ele diz assim que é importante que todo escritor ele entenda um pouco de técnica literária para exatamente isso, para ele muitas vezes não estar reinventando a roda e achar que está sendo original, entendeu? Então, cara, assim, eu já disse isso, que eu gostaria muito de ter a competência de escrever, mas esse livro, pelo menos como começo, não é um livro assustador, não é aquele livro técnico que mata você, mostra triângulo, mostra gráfico, não. É um livro bacana de um escritor experiente que dá dicas simples, dicas que talvez não sejam uma ajuda para escrever, mas são dicas para te motivar a escrever. Isso que eu achei muito legal. E ele tem uma parte desse livro que eu achei fantástica, que ele fala dos blogs, né? Sim. Cara, e eu achei assim... logo no começo, né? Logo no começo, e eu achei ele vai detonar os blogs, quer ver? E não, cara... Se é mais um espaço, se é mais uma plataforma para se falar de leitura, a internet seja o novo livro, né? Eu achei isso muito legal. Mas enfim, vamos falar dos dois. Eu comentei no Pombo Correio que eu daria, se eu fosse muito cruel, 3 selos cabulosos e 2 selos cabulosos. E o motivo... Se você quer começar a ler algum livro mais focado e quer pegar dicas, esse livro aqui é muito bom. O Ray Bradbury, para quem não conhece, é o escritor de Fahrenheit 451. É um clássico da ficção científica. Crônicas Marcianas, enfim. Então, quando você vê que o Bradbury vai falar de escrita, o que você pensa? Você pensa que ele vai dar dicas. Você pensa que ele vai falar sobre técnica de escrita. Mas não foi isso. É um livro muito poético, sabe? A gente tava conversando em off que o Ray Bradbury, ele flerta muito com a poesia. E isso. Tudo dele poesia. Se eu não conhecesse o cara, eu diria que ele era um poeta. Então, assim, tem dicas válidas, assim, muito, né, Luciano? Tem umas coisas bacanas, tipo, a questão do banco de dados que eu acho legal, ele cria um banco de dados de palavras. Isso.
vou fazer um conto sobre isso. Aí vai lá no banco de dados e vê a palavra. O que ele propõe é o seguinte, assim, pra explicar em miúdos. Ele literalmente faz uma lista de palavras avulsas, às vezes de substantivos, de verbos, e o Bradbury diz que vira e mexe, ele dava uma olhada naquela lista quando ele estava sem nenhuma criatividade, e às vezes uma palavra despertava lembranças dele. Uma coisa que eu acho muito legal desse livro, assim, que é um dos pontos que eu mais valorizei, é porque ele diz uma coisa que eu acho muito importante, sempre reverberar, é importante que essa mensagem reverbere, que é o seguinte: toda a infância que eu vivi, o garotinho que eu fui, a imaginação que eu tive, as experiências que eu tive, as leituras que eu fiz, todas elas construíram o escritor que eu sou hoje. Isso é legal, isso é legal. E a questão de trabalhar em cima do conto, né? Porque ele sempre reescreve, trabalha. E ele sente que não é um momento para o conto nascer, né? Surgir, então ele guarda mais um pouquinho. Tem umas dicas legais, mas como a gente falou, tem uma diferença muito grande, né? Isso, é grande, como você disse. Como a gente estava discutindo, ele flerta muito com a poesia, portanto ele é muito abstrato. Exato, a palavra é essa. Ele é extremamente abstrato. Há passagens do livro que realmente você vê que ele deve estar escrevendo aquilo baseado na vida dele, na experiência dele. Deve ler um trecho, por favor. Logo no começo, assim, né? Toda manhã, pulo da cama e piso num campo minado. O campo minado sou eu. Depois da explosão, passo o resto do dia juntando os pedaços. Agora é a sua vez. Pule. Oi? Assim, entenda. A gente entende que é uma metáfora. A gente entende que tem toda uma mensagem poética que ele tá, né? Que, primeiro não, eu acordei, eu percebo que eu vivo no campo minado, o campo minado sou eu passo dias recolhendo meus caquinhos pra... Beleza, é bonito, é metafórico, ok. Mas quando você compra uma literatura que diz assim, é a arte da escrita, esse livro aqui, ele te dá mais dicas do que esse. Essa é a questão. Muito mais. Ele é muito mais rico. Ele é muito mais rico em ensinamentos, ele é muito mais rico em debates sobre a literatura, a importância da literatura em meios digitais. Cara, esse livro traz muito mais reflexão do que o livro do Bradbury. Eu acho que, eu sou muito franco, de dica mesmo que eu peguei dele, foi essa de você fazer a tabela de substantivos. Sim. Uma coisa que eu achei muito legal desse livro foi que ele conta um pouco de como foi o processo criativo do Fahrenheit 451. Ele tem um capítulo que ele explica isso, mas você vê que é interessante que ele diz assim que, tudo se tratou de uma pequena coincidência, né? Ele conta a história que ele estava um belo dia tentando escrever, as filhas dele estavam batendo na janela do escritório dele, ele resolve ir para uma biblioteca. Quando ele chega nessa biblioteca, ele tem que pagar a máquina de escrever, e ele só pode escrever durante 30 minutos, parece, porque aí ela pede uma moedinha de novo, e nesses intervalos dele colocar a moeda, enfim, ou seja, a cada 30 minutos ele dava uma volta pela biblioteca, e aí foi que veio a ideia dele. Esses livros aqui estão aqui, mais ou menos o pensamento do Carl Sagan, né? Tipo, olha, esses livros aqui eu não vou conseguir ler. Mas o que aconteceria se os livros não existissem? O que aconteceria se as pessoas desprezassem esse conteúdo, queimassem os livros? E o Fahrenheit 451 nasce dessa ideia. É legal, é interessante, é bacana, mas é como eu disse, esse livro é muito mais concreto, enquanto o livro do Bradbury é muito mais abstrato. Então, essa frase mesmo que ele diz aqui, que eu li, é bem interessante. Você vê, ele é objetivo. Ele diz, não existe originalidade. Já discutiram diversos temas. O que faz uma ideia ser original é como você vai trabalhar. É a vivência do escritor visto pelo aquele ponto de vista, que é o que o Bradbury diz, igualzinho ele fala, olha, eu sou todo, eu sempre fui, tudo que eu escrevi está na minha vida. Cada ideia que eu tive, cada conto que eu escrevi está na minha vida. Incentivo, compra os dois, entendeu? São livros muito baratos. São da mesma editora, da Lera? São, dá a impressão até que foi o mesmo editor, né? A mesma pessoa que editou os dois livros. Porque, por exemplo, você vai encontrar uma coisa nesse livro aqui que é bem interessante. Você vai ter um momento que você vai perceber que, para fazer um volumezinho, eles começaram a catar outros textos diversos e começaram a enfiar aqui. A mesma coisa acontece com o livro do Bradbury. Você vai perceber que tem, por exemplo, logo no finalzinho, tem vários poemas dele, entendeu? E você que lê o livro todo, quando chega no final, você lê os poemas dele, você entende do que ele está falando. Mas é isso que eu tô dizendo, assim, pra mim é isso. É um livro muito mais concreto, um livro muito mais abstrato. Pra quem tá apaixonado pela escrita, pode gostar de ambos. Embora que, só defendendo um pouquinho esse livro, tem um certo
linearidade, né, nesse livro aqui, porque ele foi escrito parece de uma tomada só, assim, numa época só, né? Aqui não, aqui são vários artigos, um compilado de artigos de várias épocas, tem artigos dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Isso. Então, eu acho que essa oscilação vem dessas épocas, sabe? Às vezes ele escreveu, e ali não, você vê que é bem linkadinho, mesmo tendo essa barriguinha que o Luciano falou, tem uma barriguinha, ok, tem uma barriguinha, tem um dedinho do editor, mas assim, você sente que é bem linear, né, cara? Você consegue ler de cabo a rabo tranquilo. Aqui não, tem aquela situação, você, poxa, que artigo é esse? Não gostei, tá muito... Para ser escritor do Charles Kiffin, que é importante dizer que o Charles Kiffin é escritor também, é um escritor nacional, é um escritor. Apesar do nome, ele é nacional. Ele tem mais de 30 livros publicados, ele ganhou o prêmio nacional Jabuti, ganhou o Jabuti nos anos 80, não lembro da obra agora. Ele é professor de escrita criativa e poxa, sensacional. Vi as entrevistas dele no YouTube, é sensacional o cara falando, pô. O cara de humildade, não que o Ray Bradbury não seja, mas a mensagem final, né, Luciano? É que a gente tava discutindo, se a gente tivesse passando pela prateleira da biblioteca, da livraria, e tivesse os dois livros juntos, né, provavelmente estariam, porque é da mesma editora, geralmente eles colocam para a editora. Pelo nome a gente levaria o Ray Bradbury. Isso é fato, né? Isso é inquestionável. Pela importância do Bradbury e tal. Porque é aquela coisa, entre você saber que o cara é o escritor do Fahrenheit 451 e você saber que o Charles Kiffin é um escritor nacional que você muitas vezes nem sabe que obra é essa, o que ele escreveu, é óbvio que você vai levar o Bradbury. O objetivo da gente não é ofender o livro ou desmotivar as pessoas a comprar o livro, mas é apenas fazer um paralelo entre os dois e mostrar exatamente o valor de cada um. Entendeu? Se você quer uma coisa mais concreta, Charles Kiffin. Se você quer uma coisa mais abstrata de um escritor que, poxa, você pode amar mesmo, você pode já ter lido muita coisa do Bradbury, vale a pena ler. É muito interessante. Ele conta várias passagens da vida dele. Eu sempre acho bacana esse livro quando ele mostra que as ideias sempre estiveram lá. Ele vai contando como as histórias surgiram e diz assim, essa história aconteceu porque eu lembrei que lá na minha infância aconteceu não sei o que, tinha uma história do meu tio, e você vai percebendo que o cara pensa uma história concreta, ou seja, da vida dele, sim, e ele consegue abstrair para criar uma história de ficção científica, de terror, porque o Bradbury também escrevia contos de terror, sim, né? Escrevia, né? Embora que ele é mais lembrado pela ficção científica, né? Mas, cara, eu sou fã do Bradbury, eu sou muito fã do cara, como contista, o cara é excelente, e também um romance, Fahrenheit 451, que eu acho que é o primeiro romance, clássico. Não sei. Enfim, vá atrás dos livros do cara. O meu conselho é vocês irem mais atrás dos livros do cara do que provavelmente desse livro. Eu sou mais radical do que o Luciano. Sou um pouquinho mais radical, mas enfim, o autor é excelente, não preciso nem falar. Nunca li nada de Charles Kiffin, estou louco para ler alguma coisa de Charles Kiffin. Exato, você fica maluco para conhecer mais o cara. Um debatezinho leve, honesto. Um debate honesto. Um debate baseado no que, como o Alisson disse. Você passa pela prateleira, você está com R$20, os dois livros estão com R$20, estão por R$20. Qual que você deve comprar? Na minha opinião, como eu disse, primeiro você compra o Kiffin e depois você compra o Bradbury, entendeu? Até porque os dois eram R$20. Os dois são R$20. São R$20. E eu acho que é uma coisa importante, porque já que a gente sempre está falando disso, mas os dois têm versão e-book, tá? Okay. Você pode comprar os dois em versão e-book, se você, sei lá, não estiver querendo livro físico, mas os dois têm versão e-book. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A ideia da gente foi... Deixa eu fazer propaganda pro seu. Enfim... É isso, galera. Chegamos ao final de mais um LCTV. Vocês sabem o que nós vamos pedir, não é? Por favor, assine o nosso canal. Participe das suas redes sociais. Compre o livro ou não. Mas, enfim, ajuda a divulgar. No Twitter, olha, você pode divulgar no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Snapchat. Fica à vontade. Outra coisa importante que o Alisson falou, e é verdade. Ambos os livros estão linkados aqui, tá? Na descrição do vídeo ou no post do Leitor Cabuloso, caso você esteja assistindo lá no site. Você pode comprar ambos, enfim, fica à vontade. E nesses minutos finais eu só tenho a dizer que, bem, vejo vocês no próximo post-it. Obrigado. Até mais!